Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou. Por que razão, ó Salvador, assim me resgatou? Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus os dias vêm até a vida ao fim, mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. De quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém, graças a Deus. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Essa é a nossa convicção, é a nossa fé, né? Estamos descansados. 174, muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei lá na glória tenho uma mansão, qual uma perdida entre as pobrezas de mim, Jesus Cristo, teve compaixão, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol. Eu tenho um lar, o meu lar de sol, muito além do sol. Assim pelo mundo eu vou caminhando, de prova cercado e de tentação. Porém Jesus Cristo, Ele está provando, leva-me seguro a real mansão. Muito
327. Um dia Cristo voltará ao acender o Prometeu. Um dia Cristo voltará ao acender o Prometeu, do modo que subiu via a de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá. Consolador aos fiéis.
instante, nós temos aqui um pedido de oração da irmã Maria Conceição de Oliveira, que pede oração e agradece a Deus por mais um ano de vida. E também oração pela irmã Sueli, pela passagem de seu aniversário, amanhã, dia 4. Vamos orar então nesse instante e agradecer a Deus por essas vidas. Grandioso Deus, Pai Celestial, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. E o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, a oportunidade de estarmos em sua casa, meu Deus, mais uma vez, meu Deus. Pai Celestial, e nós sabemos, meu Deus, e nós reconhecemos que não há lugar melhor para estarmos, para crescermos na edificação de nossa fé, ó Pai. Senhor Jesus, Pai Celestial, e o Senhor tem nos dado esses irmãos, ó Pai, que nós te agradecemos pela vida, pela saúde deles, meu Deus, e que o Senhor continue, Senhor, com sua mão forte e poderosa, Senhor, sobre essas vidas, meu Deus. Grandioso Deus, Pai Celestial, também temos as nossas mãos levantadas, colocando diante de Ti todas as nossas necessidades, quer sejam enfermidades, problemas, Senhor Jesus. Pai de bondade, nós cremos, meu Deus, que o Senhor pode solucionar. E nesse instante, ó Pai, com fé em nossos corações, nós os colocamos diante do Seu altar, meu Deus, crendo que o Senhor nos dará uma resposta, crendo que o Senhor nos ajudará, ó Pai. Nós te pedimos humildemente nesse instante, que o Senhor possa ungir os nossos ouvidos para ouvir a Sua palavra, e que ela possa descer aos nossos corações, ó Pai. Grandioso Deus, Pai de bondade, nos ajude, Senhor, a viver, a colocar em prática, ó Pai, o que temos ouvido aqui neste altar, meu Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos em ações de graça, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos nesse instante. Quantas vezes eu fico pensando, quando Cristo vier nos buscar, findarão as lutas e dores, oh que dia de glória será. Como é bom andar com Jesus, falar em Jesus, esperar em Jesus, e assim eu vou caminhando com Ele, reinando dentro de mim. Ele mesmo subiu ao Calvário, uma cruz pesada levou, e ali verteu o seu sangue para mostrar quanto Deus é amor. Como é bom andar com Jesus, falar em Jesus, esperar em Jesus, e assim eu vou caminhando com Ele, reinando dentro de mim. Lá no céu tem ruas de ouro, onde os crentes irão habitar. Pela fé já vejo a coroa que de graça Jesus nos dará. Como é bom andar com Jesus, falar em Jesus, esperar em Jesus, e assim eu vou caminhando com Ele, reinando dentro de mim.
Aleluias, graças a Deus. O nosso boa noite aos irmãos que estão conosco através da internet, que são a igreja na Fazenda Jacaré, a irmã Alessandra Braga e família na Fazenda Santana, em Vianópolis, irmão Eudes Ferreira, aqui em Leopoldo de Bulhões, e mais 4 conexões não identificadas. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando, que vocês também recebam as mesmas bênçãos que nós. Amém? Vamos então ter a voz do profeta nesse instante. My subject for this evening is going beyond the camp. O meu assunto nesta noite é saindo fora do arraial. It's quite a little subject, it's a little odd, but you know, usually we find God in odd things. É um assunto muito pequeno, é um pouco estranho, mas vocês sabem, geralmente nós encontramos Deus em coisas estranhas. The world gets so set in a custom thing that anything irregular from the regular trend, it becomes odd. O mundo está tão adaptado a uma coisa habitual, algo incompleto até o completo se inclina. I preached here a few days ago at the tabernacle on the oddball. Se torna estranho, como eu preguei aqui há poucos dias atrás no tabernáculo, sobre o estranho. The farmer is an oddball to the businessman an oddball to the farmer, the Christian is an oddball to the unbeliever, and so forth. Yet the bodies. O fazendeiro é um estranho para o homem de negócios. O homem de negócios é um estranho para o fazendeiro. O cristão é um estranho para o incrédulo, e assim sucessivamente. So anything unusual, it makes you kind of a fool to the regular trend. Você tem que ser louco para alguém. Então qualquer coisa incomum faz com que você seja como louco para o senso comum. For God's people and His prophets and His messengers through the age that carried His message from the Word has been considered fools. E, portanto, o povo de Deus e seus profetas e seus mensageiros através das eras, os quais carregaram sua mensagem da palavra, são loucos para os que são de fora. To the outside, Noah was a fool to his great intellectual world that he preached to. Noah was certainly a fool to Pharaoh. Noé era um louco para o seu grande intelectual mundo para o qual ele pregou. On the throne and then forsake it for a bunch of mud daubers, as they thought. Moisés era certamente um louco para o faraó, com seus pés no trono, então o abandonou por um grupo de grosseiros pintores de barro, como eles pensavam. This was a fool to the people, and all the rest of them that's worked and lived for God has been considered fools. E Jesus era um louco para o povo, e todo o resto deles, os quais trabalhavam e viveram para Deus, têm sido considerados loucos. Go beyond the camp that they had. Eles tiveram que sair fora do arraial que eles estavam. More and more I am made to believe that people are not getting to Christ. Mais e mais eu tenho crido que as pessoas não estão entrando em Cristo. Now I am here to try to help in every way that I can and make my statements as clear as I know how to make them, and you suffer with me if you will. Agora estou aqui para tentar ajudar-lhes de todas as maneiras que eu puder e fazer minhas afirmações tão claras como posso fazê-las. E vocês, se desejarem, me suportarão. As I look and preach across the nation and watch the people, Como eu vejo e prego através da nação e observo as pessoas, fully persuaded that the people are not getting to Christ. eu estou completamente convencido que as pessoas não estão entrando em Cristo. And I believe that it's the enemy that's thrown this hindrance. E eu creio que é o inimigo que tem colocado seus obstáculos.
Because the reason I believe this, he is not the object that they have been pointed to. Porque a razão pela qual eu creio nisto, ele não é o objeto ao qual eles têm apontado. They have either been pointed to a dogma, or a doctrine, or a party, or experience, or a sensation, or something like that, instead of being pointed to Christ, the Word. Eles têm apontado a um dogma, ou uma doutrina, ou uma festa, ou uma experiência, ou uma sensação, ou algo assim, ao invés de apontarem para Cristo, a palavra. Amen. That's why I think that people are resting their eternal destination upon some dogma. É por isso que eu penso que as pessoas estão descansando seus destinos eternos sobre algum dogma. Or some sensation. Aleluias. À medida que nós aproximamos mais de Cristo, somos considerados loucos pelo mundo, né? Mas graças a Deus por isso. Amém? Somos loucos por Cristo. Deus abençoe também a igreja de Vianópolis, que também estará em conexão conosco. Que o Senhor Jesus continue vos abençoando. Vamos então, sobre o toque do hino Somente Crer, receber o irmão Adair Henrique nesse instante. Nosso bendito e amado Pai Celestial, mais uma vez nos encontramos aqui em Tua casa, com nossos corações cheios de alegria e regozijo por esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui e alimentar nossas almas com a Tua palavra e sairmos, Senhor, mais preparados para aquele dia em que seremos raptados e ressuscitados. Pai Celestial, nós humildemente rogamos que a Tua presença continue em nosso meio, assim como temos sentido desde o início desta reunião, através dessa atmosfera suave e abençoada que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor fique conosco, ó Pai, no restante deste culto, e que nos abençoe através da Tua palavra. Traga para nós nesta noite uma palavra que seja de ânimo para aquele que estiver fraco, que seja de cura para aquele que estiver enfermo e que seja, ó Deus, de solução para aquele que estiver em problemas, porque o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Cremos que o Senhor estará conosco e nos abençoará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, é o que pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus. Uma boa noite na presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite também para os irmãos, as igrejas que estão em conexão, os irmãos da Fazenda Jacaré, em Vianópolis, que sejam todos abençoados juntamente conosco nesta noite. Amém? É muito bom ter a audiência de todos os irmãos. Mais uma vez, cumprindo então o chamado do pastor Ivaldo, aqui estou, através de uma pequena mudança que houve no nosso roteiro. Não sei se domingo próximo quem é que estará aqui, né? Mas pelo planejamento usual eu deveria estar aqui no próximo domingo. Vamos ver como é que ficará. Bom, irmãos, hoje nós teremos uma breve meditação sobre sacrifício. Eu creio que já foi anunciada a leitura. Se você que ainda não anotou, quiser então ir abrindo, está em Efésios capítulo 5, onde nós vamos ler. Efésios 5, nós vamos ler de pé os versículos 1 ao 3.
Leiamos. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Repetindo o versículo 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Bendito e amado Deus, graças te damos pela tua palavra. Rogamos que o teu Espírito Santo venha vivificá-la em nossos corações nesta noite, que possamos obter a verdadeira revelação da Escritura através da mensagem do irmão Branham e, ó Deus, praticar estas palavras em nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar. Sacrifício é algo que está envolvido na vida diária dos filhos de Deus. Mas é preciso discernir o sacrifício que Deus recebe do sacrifício que Deus não recebe. Porque muitas pessoas fizeram sacrifícios ao longo da história, dizendo que aquilo era para Deus. Guerras tremendas foram travadas, e as pessoas davam suas vidas acreditando que estavam se sacrificando por Deus. Assassinatos, perseguições, coisas terríveis foram feitas como sacrifício a Deus, mas Deus nunca recebeu determinados tipos de sacrifício. Então cabe a nós saber qual é o sacrifício que Deus recebe como cheiro suave. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é o sacrifício que nós devemos fazer todos os dias e como fazê-lo? Eu creio que nós seremos ricamente abençoados, apesar de termos uma meditação bastante simples e não trago nada novo além do que nós já temos ouvido desde o início da nossa jornada na mensagem. Mas graças a Deus, porque quanto mais nós ouvimos, mais seguros nós ficamos. Eu gostaria de ler o restante deste capítulo de Efésios. Se os irmãos quiserem acompanhar, nós lemos até o versículo 3. Vamos continuar então até o versículo 21, entendendo um pouco mais do que é este sacrifício que nós fazemos. Aqui no versículo 3 já há uma ideia. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então veja, aqui nós já vemos uma série de coisas que os cristãos têm que se abster, que os cristãos têm que se separar. E todas estas coisas que nós nos separamos delas são sacrifícios que estamos fazendo. Porque tudo isto são coisas que trazem prazer para o ser humano, prazer para a carne, mas são coisas que nós devemos sacrificar por amor a Cristo. Veja que a prostituição está inclusa, torpezas estão inclusas. E interessante aqui no versículo 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A avareza é uma idolatria. A avareza é o apego, um apego muito forte ao dinheiro, um apego exagerado ao dinheiro.
Isto é um tipo de idolatria, porque o avarento é tão apegado às suas riquezas que tem aquilo como ídolo e idolatra suas riquezas mais do que a Deus. Assim ele está infringindo os mandamentos. Então veja, nós devemos sacrificar até mesmo a avareza por amor a Cristo. Vamos continuar lendo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Além de não praticar, não ser companheiro de quem pratica este tipo de ato. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Andar como filho da luz é um sacrifício que você faz para Deus. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Obras infrutuosas. Não devemos praticar. Obras infrutuosas das trevas, mas nós devemos antes condená-las. Veja, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até mesmo dizer o que o mundo faz em oculto é torpe para um filho de Deus. Dizer o que está sendo feito durante este feriado de carnaval é torpe para um filho de Deus. Porque dentre todo o nosso corpo, que é um tabernáculo do Espírito Santo, a nossa boca também deve ser santa. Os nossos assuntos, as nossas palavras devem ser santas, e nós vamos ler isto mais adiante. Então, até as nossas conversações são um sacrifício que nós oferecemos a Deus. Agora, esta meditação vem muito bem nesse tempo em que nós estamos, que é justamente o feriado de carnaval, um tempo que as pessoas reservam para praticar todo tipo de imundície e pecado. Para Deus, este mundo, este país, durante este feriado, é como que um grande lixão, um grande aterro, onde se coloca lixo e encarniçado em putrefação. Este mundo para Deus, durante este feriado, excepcionalmente, é como um grande lixão, algo impuro. O que sobe, o cheiro que sobe deste mundo, deste país, a Deus, neste momento, é um cheiro de podridão, de impureza, de imundície. Agora, cabe a nós, como filhos de Deus, enquanto o mundo festeja e se lambuza nos pecados, cabe a nós oferecer a Deus um sacrifício que para Ele é cheiro suave. É para isso que Ele nos deixou neste mundo. Enquanto o mundo celebra a podridão, nós, a nossa vida, o nosso culto para Deus é um cheiro suave. Irmãos, é por causa de mim e de você que este mundo não será destruído hoje. É por causa de nós. Porque se nós não estivéssemos aqui, Deus já teria queimado esta podridão. Mas Ele ainda não fez. Porque aqui tem um povinho reunido, todo domingo à noite, todo dia de culto, aqui na igreja. Os irmãos, as irmãs, as crianças, tudo em ordem. Isto é um sacrifício de cheiro suave para Deus. Agrada a Deus isto que nós estamos fazendo. É o que impede o juízo de descer nesse mundo. Então, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Tudo que está sendo praticado de imundície, nós devemos condenar com o nosso testemunho. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe.
Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você é luz. Enquanto o mundo pratica as suas impurezas, e quando um filho de Deus passa na rua, é como se fosse uma fonte de luz andando ali, iluminando aquela podridão. É justamente a nossa luz que está mostrando ao mundo o quão pecaminoso e sujo ele é. E é por isso que nós somos odiados. É por isso que nós somos perseguidos e acusados pelas costas. Porque você, no seu serviço, manifesta o pecado daqueles que vivem no mundo. No seu serviço, nos seus trabalhos diários, na rua, onde quer que você for. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Como você tem andado? Por onde você tem andado? É como nécio ou como sábio? É como filho das trevas ou como um filho da luz? Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O Espírito é o vinho para o cristão, que não há limite. Quanto mais você tem, mais você deseja. Você quer estar embriagado no Espírito? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como têm sido as suas conversações? Hoje em dia, muito se dedica o tempo a conversar, seja pessoalmente, seja por aplicativos, redes sociais. Muito se conversa hoje. Mas tem você observado esse versículo 19? Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais? As suas muitas conversas diárias são espirituais? São conversas de um filho da luz? Isto é sacrifício a Deus. Todo o tempo que você dedica é um sacrifício a Deus. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tudo que nós lemos faz parte do nosso sacrifício diário. Evitar os pecados do mundo e dedicar a nossa vida em louvor a Deus. Os nossos hinos, as nossas conversações e até as nossas meditações são sacrifícios quando nós fazemos aquilo a Deus. Agora vamos ver algumas palavras do profeta na mensagem A Crueldade do Pecado, de 1953, parágrafo 109. O irmão Brana disse o seguinte: observe, aqui vem Caim. Ele provavelmente trabalhou o ano todo, labutando, fazendo tudo o que podia para colher as maiores maçãs, ou as maiores abóboras, ou seja o que for que ele tinha. Trouxe isto até o portão, construiu para ele um altar bem ali ao lado do portão, na presença de Deus, colocou todas as frutas e os grandes copos de leite e tudo, e os colocou no altar corretamente. Então ajoelhou e adorou a Deus. Se Deus unicamente exigisse que você fosse à igreja, Caim foi tão justo quanto Abel. Preste muita atenção nisso. Se o único sacrifício que Deus exige fosse a sua presença aqui na igreja, Caim teria sido tão justo quanto Abel.
Porque Caim adorou, Caim se ajoelhou, Caim orou. Caim fez tudo o que Abel fez. Se Deus exigisse somente a sua presença aqui na igreja, Caim teria sido tão santo quanto Abel, tão justo quanto Abel. Caim construiu um altar ao Senhor. Você diz, bem, irmão Brana, eu não somente faço isto, mas eu faço sacrifício, eu contribuo às missões estrangeiras. Estas coisas estão bem, diz o irmão Brana, mas Deus requer mais. O sacrifício de Caim estava bem, mas Deus requeria mais do que aquele sacrifício. A sua presença aqui na igreja é maravilhosa, mas Deus requer mais do que isto. Um pouco mais. Caim fez isto, ele mesmo, está vendo? Ele trouxe um sacrifício, ele adorou o Senhor, ele se ajoelhou e ofereceu louvor ao Senhor e disse, Senhor, aqui estou eu e eu trouxe a ti uma oferta. Ele construiu um altar. Resumindo, eu sou um membro de igreja. Isto penetrou? Pergunta o irmão Brana. Veja, eu sou um membro de igreja, eu creio em ti, e isto penetrará agora. Deixe isto infiltrar profundamente. Eu sou um crente em Deus, eu construí um altar, eu trouxe um sacrifício e aqui estou eu, Senhor. Eu estou te adorando. E Deus virou as costas para isto. Muitas vezes nós achamos que a nossa assiduidade nos cultos é o que conta. A nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas é o que conta. Mas às vezes Deus vira as costas para este sacrifício, assim como virou as costas para o sacrifício de Caim. Porque Deus requer mais do que isto. Não é só uma adoração mecânica. Os irmãos devem conhecer a história daquele homem que era muito orgulhoso da sua fidelidade, da sua assiduidade aos cultos. E todo culto, ele saía muito tempo adiantado e fazia questão de colocar uma pedrinha num monte ali, e colocava aquela pedrinha para marcar que naquele dia ele tinha ido no culto. E todo culto que ele ia, ele colocava ali uma pedrinha. E por certo ele já tinha ali um belo monte de brita, porque todo culto que ele saía, ele colocava ali a sua pedrinha e olhava orgulhoso e dizia, como eu sou um crente exemplar. Olhava para aquele monte de pedrinha que ele tinha colocado, né? Um certo dia, um imprevisto aconteceu e quase que não deu para ele ir para o culto. Ele teve que sair às pressas, teve que se arrumar correndo, e nem deu tempo dele pegar a pedrinha e colocar ali no monte. Saiu sem colocar a pedrinha. O certo é que nos outros cultos a coisa normalizou. E ele então teve uma visão de que ele estava no céu, e então estava aparecendo ali a contagem dos cultos que cada pessoa participou, e ele pensou, agora eu vou me destacar, agora é a minha vez. E para surpresa dele, quando ele olhou no nome dele, a quantidade de cultos apareceu ali 1. Ele pensou, mas o quê? Todo culto que eu ia na igreja, eu colocava uma pedrinha, e eu já tinha um monte de pedras ali, e como é que eu tenho um culto só no meu nome? Então ele ouviu aquela voz dizer, o único culto que valeu foi aquele que você não colocou a pedrinha. Às vezes, irmão, o único culto que vale é aquele que você sacrifica mais para estar na igreja. Às vezes, o culto que mais vale é aquele que você quase não assistiu. Por conta de uma dificuldade, por conta de uma luta que você teve com o diabo, às vezes aquele é o culto que mais vai te abençoar.
é aquele que você não faz por tradição, é aquele que você não faz por costume. Às vezes é esse o culto que mais vai valer para você. Todo dia que tem culto eu estou aqui na igreja, mas às vezes é um culto especial que você faz força para estar ali, e às vezes é naquele culto que Deus mais te abençoa. Veja só, a coisa vai mais além do que ser um religioso. Deus exige mais, uma postura diferente. Então veja, Deus recusa um sacrifício carnal. O que é um sacrifício carnal? É aquele sacrifício enfeitado, ornamentado, que é feito para chamar atenção. Deus recusa esse sacrifício, como o sacrifício de Caim, que era bonito aos olhos humanos, mas Deus o recusou porque era carnal. Deus recusa a adoração mecânica. Deus recusa. Deus não recebe isso como sacrifício, quando é feito de uma forma mecânica. O que é mecânica? É repetir uma coisa sem ter o sentido daquilo em seu coração. É como que dizer aleluia por dizer. É como que dizer glória a Deus por dizer. Agora, quando você ouve uma palavra, que o Espírito Santo te confirma aquilo no coração, e você diz glória a Deus, aquilo é recebido a Deus como um louvor seu. A oferta dos homens ricos e da viúva pobre. Jesus estava com seus discípulos ali na sinagoga e estavam sendo alçadas as ofertas, né? E muitos homens ricos, vendo aquela oportunidade como um meio de se sobressair, chegavam ali e diante de todo mundo colocavam grandes quantidades de dinheiro, alçando, sacrificando ali para Deus, mas fazendo questão de que todo mundo visse a grande quantidade que eles estavam dando. O seu sacrifício vai ter mais valor quando só Deus souber o que você fez. A sua oração por alguém terá mais valor quando ela for feita secretamente. O sacrifício a Deus, ele vale mais quando ele é feito em secreto. Ali chegou uma viúva, não chamava muita atenção pelas suas roupas, pela sua postura, e colocou ali uma oferta que talvez era tão pequena que ninguém viu, mas Jesus viu. Jesus virou para os discípulos e disse: esta mulher, na sua pobreza, ofertou mais do que todos os outros que ofertaram. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mas Senhor, ela colocou uma quantidade desprezível. Jesus então disse: ela deu tudo o que tinha, os outros deram o que estava sobrando. Percebe a diferença do sacrifício que Deus recebe e do sacrifício que Deus vira as costas? O sacrifício que é feito só para se ganhar vantagem, para que todo mundo veja, esse sacrifício Deus vira as costas. Mas aquele sacrifício da viúva, sincero, em um espírito de contrição, em que só Jesus viu, aquele sacrifício foi recebido. Às vezes aquela oração, naquele quartinho do sofrimento, aquela oração com lágrimas, e que ninguém mais sabe que você fez, talvez aquela é a oração que vai te trazer a vitória. Diferente daquelas orações que são feitas para que todo mundo ouça. Veja, tem certos sacrifícios que Deus recebe, tem certos sacrifícios que Deus vira as costas. Parágrafo 141, ainda da mensagem A Crueldade do Pecado. Os irmãos estão acompanhando? Ali vem Caim, e ele fez a sua oferta, ele adorou, ele ia à igreja, ele era simplesmente tão bom quanto o outro sujeito.
Esaú era do mesmo jeito. Esaú, em seu caráter, era homem melhor do que Jacó, mais cavalheiro. Ele amava seu pai e as coisas que ele fez, mas Deus escolheu a Jacó. Deus disse: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Mas, Senhor, Esaú era um homem melhor, Esaú era um homem mais forte, Esaú era o primogênito. Mas havia algo no sacrifício de Esaú que Deus virava as costas, e havia algo no sacrifício de Jacó que agradava a Deus. Observe agora quando Abel chegou para fazer sua oferta. Agora veja, irmão, a diferença. Bem, foi bastante diferente. Ele não trabalhou. Ele não tentou encontrar a maior igreja da cidade para ir nela. Ele não tentou encontrar o melhor grupo de pessoas para se ligar a ele. Ele simplesmente tomou algo que ele tinha e veio. Veja que sacrifício simples foi o de Abel. Ele tomou algo que ele tinha e veio. Não foi como Caim, que trabalhou talvez ali o ano todo para colher os maiores frutos que ele podia. Abel foi bem diferente. Isso é tudo. Ele era um pastor, então ele apenas estendeu a sua mão, apanhou um cordeiro e amarrou. Eu suponho que eles não tinham cânhamo naqueles dias, não tinha corda. Então ele deve ter pego uma videira e apenas a enrolou ao redor do pescoço do cordeiro e saiu arrastando aquele cordeiro. Mas de que isto falava? Eles o dirigiam ao Calvário. Ele era o cordeiro. Disse: por que ele nasceu em um estábulo? Bem, cordeiros não nascem em casas, eles nascem em estábulos. E eles dirigiam ele para o matadouro como um cordeiro. E eles conduziram, levando-o ao Calvário. E ele era o Cordeiro de Deus. Amém. Desde a fundação do mundo, quando penso nisso, irmão, ali vem o pequeno cordeiro de Abel, ali vem o Cordeiro de Deus. Qual foi a diferença? Não foi só que um ofertou frutos e o outro ofertou um cordeiro. A diferença estava no espírito em que aquele sacrifício estava sendo feito. Porque quando Caim sacrificou as suas frutas, ele só queria dar uma coisa bonita para Deus, dizendo: olha, Deus, eu estou dando a coisa mais bela que eu tenho para o Senhor. Foi um sacrifício? Foi. Mas Deus requer mais. O que fez Abel? Ele pegou ali um cordeiro. E pelo pouco contato que eu tenho com os vaqueiros, pessoa que lida com gado, eu sei que esta pessoa ali, com muito trabalho com gado, ela começa a ter uma relação com o animal, ao ponto de entender o animal, ao ponto de olhar para uma vaca que outra pessoa não diferencia uma da outra, e conhecer aquela vaca e saber até que ela está doente, pelo semblante dela. E Caim, sendo um pastor, certamente ele pegou um cordeirinho, e ele tinha uma ligação, ele tinha um vínculo com aquele cordeiro. Talvez foi um cordeiro que ele ajudou a nascer, talvez foi um cordeiro que ele ajudou a curar ali as feridas. Ele não pegou um cordeiro qualquer. Ele pegou um cordeiro que ele tinha uma ligação. Agora pense no ato do sacrifício, quando Caim pegou uma fruta. Quem é que sente uma dor aqui quando arranca uma fruta do pé? Alguém aqui já foi pegar uma laranja no pé e sofrendo para tirar aquela laranja? Oh, meu Deus, que tristeza de pegar essa laranja. Ninguém sofre para colher um fruto. Totalmente diferente para quem tem que abater um animal. Principalmente se for a primeira vez, né? Eu nunca matei nenhum frango. Imagino que se algum dia eu for ter que matar um frango, não vai ser fácil, né?
para as pessoas que têm experiência, quase todo dia mata frango, às vezes faz ali com tanta prática, não é? Mas para quem nunca fez, para quem nunca viu uma vaca, um porco morrer, quando vê a primeira vez, algumas pessoas chegam a passar mal. Às vezes, quando a pessoa visita um frigorífico, passa mal. Porque a morte de um animal é uma coisa muito diferente do que colher uma fruta, simplesmente. O que é que eu quero dizer? Que quando Caim estava ali colhendo seus frutos, ele não sentiu um pingo de dor. Mas quando Abel teve que pegar um cordeiro e com um pedaço de pedra cortar a veia do animal e segurar o animal enquanto ele se debatia, e o sangue respingando no seu corpo, Caim estava sentindo a agonia do seu sacrifício. Caim estava segurando e sentiu a vida do seu sacrifício sair dele. Isto fala diretamente conosco, de quando nós viemos aqui na fila da ceia, na comunhão, e quando nós tomamos o pão e o vinho e sentimos a agonia que Cristo sofreu no Calvário por nós. É a mesma coisa. Caim não teve a revelação. Abel teve a revelação de que algo tinha que morrer em seu lugar. E por isso seu sacrifício foi recebido. E nós hoje não estamos aqui como que por costume. Nós estamos aqui hoje em louvor a Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar para perdoar nossos pecados e nos dar vida eterna. Nós não sacrificamos determinadas coisas só porque é bonito. Nós não nos sacrificamos nos afastando do pecado só para ser diferentes do mundo. Porque se fosse, nós seríamos simplesmente religiosos. Nós nos sacrificamos por amor a Jesus Cristo. Tudo que nós deixamos para lá, tudo que nós viramos nossa face, é por amor a Jesus Cristo. Eu amo, porque Ele primeiro me amou. Veja só. Esta é a diferença entre o sacrifício de Caim e o sacrifício de Abel. É reconhecer que o que você está fazendo é porque Cristo se sacrificou por você primeiro. Veja só. Tem bem mais coisa aqui. Ali vem o pequeno cordeiro de Abel. Ali vem o cordeiro de Deus. Vamos falar sobre o sacrifício diário. O irmão Brana falou sobre isso na mensagem Necessário vos é nascer de novo, de 1961. Parágrafo 64. Agora, o caminho para este nascimento, há um caminho para ele, para o novo nascimento. E para estar a caminho deste nascimento, você tem que passar por um processo. Exatamente igual a qualquer coisa que vive de novo, tem que morrer primeiro. E você não pode conservar o seu próprio espírito. Você não pode conservar os mesmos hábitos. Você não pode conservar os seus mesmos pensamentos. Você tem que morrer como Ele morreu. Sacrifício é fazer morrer-se a si mesmo, como Cristo morreu. Você tem que morrer em seu altar. Como Abel com seu cordeiro, você tem que morrer com o seu cordeiro. Quando Abel estava sentindo o seu cordeiro agonizando na morte, ele estava morrendo junto. Cada vez que você sente o sacrifício de Cristo por você, você morre junto com Cristo. Morre para o mundo, morre para o pecado, morre para as coisas imundas e vive para as coisas de Deus, entregando a sua vida para Deus. A pergunta é: tem morrido você com Cristo? Porque eu fui em um funeral ultimamente e fiquei pensando nisso, vendo ali o cadáver, o corpo,
E é verdade. Aquele corpo está ali e ele não sente fome, ele não sente desejo nenhum. Você pode passar ali com um prato de pudim, a coisa mais deliciosa do mundo, que aquele corpo não vai sentir um desejo sequer. Você pode passar com a coisa mais atraente do mundo e aquele defunto não vai sentir nenhum desejo. Ele não vai abrir os olhos para olhar. Ele não vai dar aquela respirada para sentir o cheiro. A pergunta é: você tem morrido para o mundo? Quando passa aquela oferta de Satanás diante de você, você age como alguém que morreu para o mundo? Ou ainda estamos um pouco vivos, os nossos sentidos estão um pouco atentos demais para as ofertas do mundo? Esta é a pergunta. Tem você morrido com Cristo? Você está olhando para o mundo como alguém que já morreu para aquilo? Você tem que morrer. Morrer para o seu próprio pensamento, para nascer para o seu pensamento. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Você tem que pensar os seus pensamentos. Agora, irmão, irmã, deixe-me te dizer isto, tão inteligente quanto eu saiba dizê-lo. Como pode você pensar os seus pensamentos e negar a sua palavra e ainda reclamar ser nascido de novo? Tão somente faça você mesmo essa pergunta: como pode você fazer isto? Você não pode. Se você é nascido de novo, você tem os seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em você, logo você é uma nova criatura. O irmão Branham enfatiza muito os pensamentos. Porque antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, existia um pensamento, antes daquilo acontecer. E muitas vezes nós nos vingamos por causa de um pensamento. Nós respondemos descaridosamente por causa de um pensamento. E às vezes, mas no meu pensamento eu fui injustiçado. No meu pensamento, isso foi injusto. Acontece que quando for o pensamento de Cristo em você, você começará a sofrer o dano. Você começará a amar o próximo como você mesmo, se colocar no lugar das outras pessoas. Será que o pensamento de Cristo é o que está em nós? Pelos frutos você conhece a árvore. Como é que estão os seus filtros? Não sei se os irmãos se recordam, naquela outra ocasião que nós tivemos lá atrás, onde falamos sobre os filtros. Recordam? Os filtros, o filtro da palavra e o filtro do mundo. Se você nasceu de novo, como é que está o seu filtro? O seu filtro continua sendo a palavra? Tem você limpado os seus filtros diariamente? Através da oração, através da leitura? Verifique isso, irmão. Mensagem Meu Redentor Vive, de 1955. É desta maneira: cada homem, esta é, pela graça sois salvos, não por obras. Nada que você possa fazer, porém, se você chegar a receber a bendita ressurreição em seu coração, você quer viver a vida de um cristão. O irmão Branham não falou, você tem que viver a vida de um cristão. O irmão Branham não disse, você é obrigado a viver a vida de um cristão. Ele disse, você quer viver a vida de um cristão. Esta é a grande pergunta. Você está vivendo como um cristão porque você quer? Você está aqui nesta noite porque você quer estar? A pior coisa, irmão, é estar num lugar em que você não queria estar. Você já sentiu isso? Estar num lugar onde você não queria estar, parece que o tempo não passa. Parece que tudo está desconfortável.
o lugar está desconfortável, o clima está desconfortável, o tempo não passa. Mas quando você está num lugar em que você quer estar, parece que o tempo passa voando. Não é verdade? Esse é um termômetro que nós podemos usar. Você quer estar aqui agora? Ou será que você gostaria de estar em outro lugar, aproveitando melhor o seu tempo? Onde você quer estar? Se você chegar a receber a bendita ressurreição em seu coração, você quer viver a vida de um cristão. O desejo em você, de todo o coração, é fazer aquilo que é correto. Aleluia! Coisa boa é fazer o que você deseja fazer. Coisa ruim é você entrar numa empreitada e mais ou menos no meio do caminho você pensa, eu não devia ter entrado nisso. Só que é tarde demais para voltar atrás, né? Então você tem que terminar. Mas termina por causa da palavra, por causa da honra. Eu entrei numa dessas, particularmente. Comecei uma coisa e imagino que era melhor não ter começado. Agora eu vou ter que terminar. Vai me custar tempo, vai me custar dinheiro. Agora, coisa boa é estar fazendo exatamente o que você deseja fazer. Coisa boa é estar num culto em que você desejou a semana inteira estar. Coisa boa é acordar de manhã e pensar, hoje tem culto, e mal poder esperar para dar a hora de estar na igreja e ver os irmãos e louvar a Cristo, ouvir a palavra, cantar os hinos, orar a Deus. Irmão, não tem coisa melhor. Mas para isso é preciso estar em provas, é preciso estar em necessidades, para nós vermos o valor que tem as coisas de Deus. Aí nós aproveitamos melhor o nosso tempo na igreja. Não é que você esteja obrigado pelo dever a fazer isto. Não é que você esteja obrigado pelo dever, porém, há algo em você que o faz fazer isto. Você deseja fazer isto. Você não faz isto porque é um dever. Você faz isto por causa do amor. Por que você está aqui? Por causa do amor de Cristo. Cristo me amou. E agora, por amor a Ele, eu quero dar a minha vida em sacrifício a Ele. Você diz, eu sei, bem, eu tenho que levantar e aprontar as crianças para irmos para a igreja esta manhã. Oh, que coisa! Está vendo? Oh, que coisa! Você nunca provou a ressurreição. Às vezes a pessoa leva a vida cristã como sendo uma coisa pesada demais. Uma carga que ela não consegue carregar. E parece que é um grande sofrimento ter que ir para a igreja. Um grande sofrimento ter que falar nas coisas de Deus. E o irmão Branham disse, que coisa, está vendo? Você nunca provou a ressurreição. Porque depois que você prova a ressurreição, é bom quando você fala em Jesus. Só de ouvir falar em Jesus, seu coração se alegra. Só de cantar um hino para Jesus, seu coração se alegra tanto. Só de ouvir a voz do profeta, só de ouvir um programa de rádio, só de ler ali alguns versículos na sua Bíblia, você se alegra tanto. Essa é a ressurreição em você. Irmão, quando a ressurreição entrou em seu coração, você quer fazer. Há algo em você que simplesmente não pode se manter longe disto. Algo do lado de dentro. Algo do lado de dentro. Eu tive a experiência de, desde criança, pertencer à mensagem, a este companheirismo. Mas eu me lembro muito bem do período em que eu deixei de ir para a igreja forçado e comecei a ir para a igreja porque eu queria. Claro, eu era um jovem ainda, uma criança, e todas as crianças vão passar por essa experiência.
Porque durante a infância é pesado, às vezes, participar dos cultos, porque tem que ficar quieto, né? Mas chega um período em que a criança não precisa mais ser obrigada. Ela passa a gostar. Esse é o momento em que você recebe a sua ressurreição. Quando ninguém precisa mais te forçar a ir para a igreja. Você vai porque você ama Jesus Cristo. Irmão, se você ainda não passou por essa experiência, ore para que Deus te unja com o Espírito Santo, para que você passe por isso. Que a vida fica muito mais leve quando você se sacrifica para Deus por amor a Ele, não por obrigação. Tudo ficará maravilhoso quando você estiver no lugar que você quiser estar, fazendo aquilo que você quer fazer. Então seu sacrifício será como cheiro suave para Deus. Amém? Os irmãos estão entendendo? Os irmãos na Fazenda Jacaré, os irmãos em Vianópolis. Quando eu era professor, eu tive a experiência que quando os alunos estavam quietos demais, tinha duas alternativas. Ou é porque eles estavam entendendo tudo, ou é porque ninguém estava entendendo nada. Eu creio que os irmãos estão quietinhos porque estão entendendo tudo. Amém? Não creio que tem alguém aqui que não está entendendo nada. Vamos para a última parte aqui, para encerrarmos. Falar agora sobre descanso. Já falamos sobre sacrifício diário, sacrificar a sua vida a Deus, morrer para o mundo em sacrifício para Deus. Agora vamos falar sobre descanso. Porque quando você tem um sacrifício, você descansa naquele sacrifício. Eu vou citar aqui na mensagem Esteja Certo de Deus. Esteja Certo de Deus, de 1959, a partir do parágrafo 62. Mambrana disse: depois que você tem feito o que sabe que é correto, depois que você tem preenchido todos os seus requisitos, depois que você tem confessado e tem restituído e tem esperado em Deus, não importa quão calado ele permaneça, ele segue sendo Deus, provando a sua fé. Irmãos, esta é a prova para a nossa fé. É quando você olha para o seu sacrifício, vê que está tudo em ordem, você está se abstendo do pecado, você dedica a sua vida a Deus, por amor a Deus, mas de repente vem um problema e parece que Deus está calado, parece que Deus está quieto. É esse o momento em que Deus está provando a sua fé. Tenha muita atenção a isso. Esse é o momento de ouro, é o momento mais valioso. Você tem feito a sua parte, agora Ele está esperando ver a sua fé por suas obras. Ele deseja ver o que é que você fará. Você que está num momento de provas e tem dedicado a sua vida, tem batido o seu joelho no chão e todos os dias orando, mas parece que Deus está quieto, parece que Deus está calado. Irmão, esse é o momento em que a sua fé está sendo provada. Parece que Ele não está vendo nada, mas esse é o momento em que Ele está olhando e observando cada movimento seu. É agora em que Ele está observando a sua fé. Porque se a sua fé não for forte, você então cairá naquele pensamento que é o diabo que fala em nossas mentes: Deus nem está vendo, Deus te esqueceu, Deus te abandonou. Agora, se você tem uma fé como a fé de Abraão, que esperou 25 anos até que Deus lhe desse a sua promessa, e cada dia que passava a sua fé só aumentava, embora parecesse que cada dia que passava Deus estivesse se esquecido da promessa, então Deus verá que a sua fé é firme como a fé de Abraão. Como? Através das suas obras. Então preste bem neste fim aqui.
Aprenda a descansar no seu sacrifício. Descanse no seu sacrifício. Você tem feito sua parte. Agora Ele está esperando ver, por sua fé, nas suas obras. Ele deseja ver o que é que você fará. Porém, quando você abertamente declara que Deus é o mesmo Deus e tem deixado a sua vida em suas mãos, dizendo: Senhor, eu sou o barro, tu és o oleiro, então peça o que desejar. A fé nunca se moverá, ficará exatamente lá, firme. Embora as circunstâncias à direita e à esquerda pareçam adversas, porém a fé não se moverá, porque você está certo de que Ele é Deus, Ele guarda a sua promessa. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem você sacrificado a Deus? Tem você colocado sua vida em ordem, sua casa em ordem, como um sacrifício a Deus? Então descanse no seu sacrifício, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele virá ao seu favor. Creia nisso, irmão, de todo o seu coração. Ele não pode fazer uma promessa e logo quebrá-la. Se Ele é Deus, Ele terá que permanecer fiel à sua promessa. Oh, quanto eu amo isso! Ele tem que permanecer firme. Irmãos, esta Bíblia está cheia de promessas, e o que se requer de nós é um sacrifício sincero a Deus. Se você já tem feito o seu sacrifício, então esteja certo de Deus. Ele é Deus, e para ser Deus Ele tem que cumprir cada palavra e cada promessa que Ele deixou. Faça a sua parte. Cumpra os requisitos de Deus. Faça o seu sacrifício a Deus. Faça da sua vida um altar para Deus. Então, descanse. Ele está te vendo. Cada prova, cada luta que você enfrentar, descanse no seu sacrifício. Deus está vendo. Pode ser que a vitória não venha na hora que você quiser, porque essa é a prova para a nossa fé. Quanto mais tempo Ele nos prova, maior tem que ser a nossa fé. Esse é o exercício de Deus para nós. Então o profeta citou o exemplo de Jó. No parágrafo 68, Jó respondeu, no meio daquela prova tremenda, perdeu tudo que ele tinha, exceto a vida. Jó respondeu: eu tenho confessado, tenho feito a minha oferta ao Senhor. Oferta é sacrifício. Tenho feito o meu sacrifício, de modo que não sou um pecador. Irmão, essa deve ser a base para a nossa fé, quando nós vamos orar para Deus pedindo alguma coisa. Esta deve ser a base. Eu já tenho feito o meu sacrifício, eu não sou um pecador. Esteja certo de Deus, antes de fazer a oração da fé. Antes de que a palavra falada seja feita, você tem que estar certo de Deus. Ele sabia onde estava parado. Tudo continuava de mal a pior, tão difícil quanto podia ser. Pondo Jó por terra, tratando de fazer com que Jó chegasse ao extremo de negar a Deus. É isso que o diabo quer. Ele quer te fazer chegar no extremo de dizer: Deus não está me vendo, Deus não se importa comigo. Ele quer que você chegue nesse ponto de negar a Deus e sua palavra. E negasse sua confiança no sacrifício feito. Irmão, a coisa que o diabo mais odeia neste mundo é o sacrifício que você faz. De quando você passa no meio de uma rua onde está acontecendo uma festa de carnaval e você vira os seus olhos para aquela podridão, isto é o que Satanás mais odeia, é o seu sacrifício para Deus. E o que Satanás quer fazer é com que você não creia no seu sacrifício. Ele quer que você perca a fé no seu sacrifício. Mas se você quer ter a vitória, então fique firme, creia no sacrifício que você faz. Porque é isso que Deus está esperando de você. No justo momento em que você faz algo contrário ao que você tem confessado, nesse momento você mostra a sua fraqueza.
mostra que você está duvidando de Deus. Se você pede a Deus algo e logo sai caminhando duvidando dele, isto provará que você é um duvidador e não um crente. Jó sabia onde ele estava parado e ele permanecia firme neste fundamento. Sabe você onde você está parado? Sabe você o tempo em que nós estamos vivendo? Faça o seu sacrifício a Deus. Faça da sua vida um altar a Deus. Então, descanse no seu sacrifício. Deus virá ao seu favor. Na doença, Deus te dará a cura. Na necessidade, Deus te dará a solução. Na hora do perigo, Deus será o seu socorro. O socorro bem presente na hora da angústia. Quem tem sacrifício tem socorro bem presente na hora da angústia. Descanse no seu sacrifício. Gostaria de cantar um hino para nós encerrarmos. 323. Tudo entregarei. Para nós encerrarmos então, eu vi este hino como a melhor opção. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei. 323, se o irmão puder colocar a letra. Altura em Ré. Entregue a Deus o seu sacrifício. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas sumiço, sempre, sempre seguirei. Tudo
Fiquemos de pé. Eu creio que você foi abençoado. Eu me considero, dentre todos, o mais necessitado de ouvir isto, o que nós ouvimos hoje. Me considero mais necessitado de viver estas palavras. E que Deus nos encha com o Espírito Santo para alcançar este nível de fé. Que Deus vos abençoe, tanto os irmãos aqui, como da Fazenda Jacaré, os irmãos de Vianópolis, todos os espectadores que nos acompanharam nesta noite. Espero e creio que Deus foi também como uma chuva de bênçãos para vocês nesta noite. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vós, hoje e todo sempre. Complete a bênção do seu irmão, diga Deus te abençoe, cumprimente mais um ao outro e até a próxima, se Deus assim permitir. Conto com as suas orações. Deus os abençoe.